Os ofensores do projeto não podiam escolher um porta-voz melhor do que essa mulher que faz vídeo com o próprio filho, né? Essa aberração, que ela é uma aberração, só que ela é uma aberração representante dessa cultura que a gente enfrenta. Não imagine que um André Surak, um Oruan estão descontextualizados, eles estão completamente dentro do mesmo contexto. Eles são parte de uma elite de artistas e formadores de opinião, defensores do absurdo num país que perdeu completamente a ordem. Então, como não tem ordem, a André Surak tem direito a ter uma opinião e essa opinião é ouvida. A gente vive num país em que uma mulher que faz filme pornô com o próprio filho, ela tem uma opinião e as pessoas querem ouvir, e as pessoas querem ouvir mesmo, sabe? É um país de gente doente, é um país de gente com graves problemas, então, deixa eu ver, a Andressa Urach tem uma opinião. Então vamos ver a opinião dela. Acabei de ver uma notícia que tem um deputado fazendo um projeto de lei pra proibir as garotas de programa a trabalharem na rua. Sabe, eu fico pensando, com tanta coisa pra se preocupar no país... Ai, que argumento, né? Que argumento. Ô, sua retardada, você sabe a lista de projetos do Kim Kataguiri? Você sabe a qualidade do trabalho legislativo dele? Sabe quantos projetos ele aprovou? Quantos relatórios? Pra fazer essa... Porque, sabe aqueles argumentos? Eu vou te falar aquele argumento de tiozão, tipo, que eu ouvi... Que país é esse? Tanta coisa pra se preocupar. Tanta coisa pra se preocupar o quê, o André Surak? O quê? Você sabe quais são os temas que realmente tem que se preocupar? O argumento dela é tipo aqueles assim... por que não se preocupa com as verdadeiras prostitutas que estão no Congresso Nacional? Sabe aqueles chavões? Aí põe um rato, sabe? Esses ratos que estão destruindo o Brasil. Argumento de assim, senso comum de retardado. Vamos lá. Pessoas que precisam trabalhar. Pessoas humildes, que de repente não têm condições. Pô, deixa eu te falar, um traficante também pode usar esse mesmo argumento. Um traficante pode usar o mesmo argumento. E eu posso usar, não pra trabalhar, mas, por exemplo, um craqueiro não merece um espaço de recreação? Uma pessoa com uma vida sofrida que só quer ficar na dele, no chão, usando a pedrinha dele? Ué, um país, são pessoas sofridas também. Sustentar a família, que procuram, através da prostituição, o seu sustento, o pão de cada dia. E vêm esses abençoados, pra não falar outro nome, se preocupar com isso. E olha que, como diz a Rebeca, né? Amiga, por que você não é de candidato? Eu tô até pensando, tá? Depois de lógico, né? Lógico, né? É lógico que você tá pensando, né? Você é um oportunista. Eu não posso nem comentar, né? Mas assim, não esperaria nada diferente. Essa perseguição com as garotas de programa, eu seria a primeira a lutar pelo direito delas. Sim. Principalmente que elas possam... Sim. Vamos lá. Se aposentar, ter seus direitos respeitados, poder financiar uma casa, abrir uma conta num banco, pagar seus impostos. E outra, quem procura a rua muitas vezes são os travestis, porque não tem casas que eles possam trabalhar, que acolham eles, né? Elas. Então, errou o pronome, hein? É muito injusto, né? Não, é muito injusto. Então, assim, os bairros têm que aceitar. Então, a pessoa que tem filho e uma criança vai ter que ter um travesti, né? Mostrando a bunda no meio da rua, fazendo ponto, né? Na frente da casa dele. E não há nada de errado nisso, afinal de contas, nós temos que lidar com isso. A Andressa Urach não. Eu não sei onde ela mora, mas eu tenho certeza que não tem traveco ou prostituta na frente da casa dela. Ela não vai querer que desvalorize o imóvel dela. Se ela tiver um comércio, ela também não vai querer. Ninguém quer. Ninguém quer. Vamos ficar falando as coisas, vamos dizer, como elas têm que ser. Você não vai ter uma cidade decente, você não vai ter bairros decentes assim. Definitivamente não. Mas definitivamente não. Que conversa de maluco. A gente do céu, o Brasil é um país tão doente, que falar o óbvio é tipo, uma polêmica, hein? Que polêmica? Eu posso usar esse mesmo argumento horrível dela pra defender todo tipo de maluquice. Eu volto a colocar, o craqueiro, cara, é uma pessoa solitária, em geral abandonada pela família. É um homem triste, em geral são homens, né? Um homem abandonado, solitário, que adotou um caminho que levou ele à marginalização. E o uso da droga é a única maneira que ele tem de enfrentar um mundo que é hostil a ele. E a gente vai ficar punindo ele, ele tá fazendo mal a alguém? A gente tá punindo ele? Então eu vou nesses argumentos, e aí você destrói qualquer ideia de urbanidade. De convivência. Não tem nem urbanidade, não tem convivência, não tem nada, né? Nós temos que, aí aceitando, nós temos que abraçar as chagas sociais. Então você vai, paga um IPTU, que por si só, enquanto imposto, é uma excrescência, é uma bizarrice. Você tem uma propriedade, mas no fundo você aluga a sua própria propriedade, o governo é dono da tua propriedade. Aí você paga o IPTU, e aí vem, junta lá, fazer um ponto de prostituição ali do lado, você vê seu imóvel desvalorizado, e se você for reclamar, você tá, como é que é?
marginalizando mulheres. Não tá, mas porra, cada um na tua, você tá pagando IPTU, você não é obrigado a ser prejudicado, ou você não é obrigado a conviver com algo que você considera imoral. Crianças não podem conviver com isso. Mas que absurdo. E novamente, defender o absurdo virou profissão no Brasil, que é o que esse ser faz aí. Justo, sabe? Muito. Cara, é um absurdo, sabe? É um absurdo. E eu tô pensando seriamente sobre isso, sabe? Seriamente. Sobre me candidatar o ano que vem. Pra poder lutar tanto pelos gays, pelo direito dos gays, quanto das garotas de programa, e todas as mulheres, e todas as pessoas que são, de uma certa forma, perseguidas por essa sociedade hipócrita e machista. Só que eu queria participar de algum partido político que fosse centro, não fosse nem direita nem esquerda, sabe? Que eu pudesse fazer os meus projetos de lei sem ninguém ficar interferindo nessa coisa de... Eu acho que tem, mãe. Eu acho que tem. Eu tava falando com isso com a minha mãe. Deve ter, não é possível. Se você conhece algum... Pausa. Veja esse superchat que o Trader JD mandou. Falou: moro na paralela da Avenida Indianópolis. E esta questão da prostituição, tanto na avenida quanto nas ruas paralelas, é um grande problema. Temos desde brigas, sexo na rua, até camisinhas usadas de organização. É isso. Deixa eu te falar, quando eu morava na zona sul de São Paulo, tinha um drive-in na minha rua, infelizmente. Drive-in é um lugar que não é exatamente um motel, é um lugar que os caras param o carro pra fazer sexo. Em geral, um casal faz lá, ou um cara pega uma puta, um travesti e vai. Né? E perto de onde morava tinha um ponto de travestis. E aí, o que acontecia? Na minha rua, passava diariamente, eu era criança, 7, 8, 9, 10, 11 anos, meus irmãos, vizinhos, está jogando bola na rua, aí passava um carro, às vezes com um vizinho que você até conhecia. E aí ele ia lá pro drive-in assim, olha, o que ele tá indo? Aí tava lá com um marmanjo do lado, ou uma prostituta tal. Quando não... saíam e jogando as coisas. Então minha rua tinha restos de lingerie, camisinha usada, toda sorte de sujeira imunda e escrota, restos de relações sexuais. Você não cria uma comunidade decente com isso, entendeu? O fato de nós brasileiros nos acostumarmos com isso é muito sintomático, né? Eu tava... basicamente, vai numa cidade grande durante o carnaval, vai numa moita. É mijo, excremento, e você encontra alguém trepando. Vai numa parada gay e a gente trepando no meio da rua. Então a gente tá tentando, né? Parece que é um esforço civilizacional pra gente se descivilizacionar, né? A gente virar bicho. E, né? Vamos botar energia nisso. A gente não tem que conviver. É errado conviver com isso. Nós não temos que conviver com esta bagaça. Nós não temos que conviver com essa bagaça. Isso é errado. Uma imbecil dessa, que é a André Surak, ela é em si uma aberração. Né? É uma aberração, é uma figura que fica buscando atenção na internet, fazendo as coisas mais absurdas possíveis, né? E ela fica agora, ela quer ser deputada dos gays e dos não sei o que. A André Surak, enquanto aberração, né, e é uma aberração, ela existir como formadora de opinião, ela não liga para as consequências dos atos dela, porque no fundo essas aberrações como elas gostam de falar os absurdos e elas acham que o mundo tem que aceitar sem consequências, elas não ligam para as consequências dos atos delas, entendeu? Elas não têm uma noção de coletivo. No fundo, essas pessoas que gostam de falar em termos muito coletivos são altamente individualistas. São profundamente individualistas. Elas não sabem quais são as externalidades das ações delas e como elas influenciam negativamente o mundo ao redor. Na verdade, você pode pegar todos os grandes coletivistas, no fundo, são vaidosos, individualistas dos mais extremados. Tanto que eu acho que um bom individualista, no fundo, é um excelente coletivista. E os grandes coletivistas são profundos individualistas. Tá? Uma pessoa que tem um argumento individual, né? Por exemplo, um cara que defende a livre empresa, né? o livre trabalhar, essa pessoa, em geral, trabalha muito bem em conjunto. Ela gosta de criar organismos sociais, como empresas, comunidades, ONGs, igrejas. E essa pessoa constrói comunidades ao redor dela. Já esses caras estão sempre... Eu defendo o povo, a humanidade, as mulheres, os gays, os não sei o quê. Essas pessoas são narcisistas ao extremo. E não ligam para nenhuma consequência dos atos delas. Elas são doentes. Essas pessoas, elas têm que ser... Essas pessoas não podem dispor de poder. E a gente vive numa sociedade em que essas pessoas dispõem, infelizmente, de muito poder. Fala com o diretor do partido aí pra entrar em contato comigo, porque eu tô a fim de entrar nessa briga, tá? E a mamãe entra pra ganhar, tá? Mamãe, quando entra pra trabalhar, filho, mamãe é top 1 em tudo que faz, tá? Sendo crente, a mamãe é top 1. Sendo criadora de conteúdo, a mamãe é top 1. Sendo deputada... Então, filho, vão ter que me engolir, tá? Vão ter que engolir a mamãe, criadora de conteúdo, lá no plenário lutando pelas putas. Acabei de ver uma
Eu não vejo graça mais nessas porras. Eu não acho nem nada, eu acho... É muito difícil ter esperança nisso aqui, viu? É muito difícil. Porque, olha só, ela ressoa com um determinado tipo de público, sabe? Ela mesmo sabe, o público dela é gay e feminino. Porque era uma celebridade. Ela é tipo, sabe aquela Gretchen? Ela é tipo aqueles memes de gay que você nem entende qual é a graça disso aqui, né? Ai, nossa, ai. Outro dia, todo fim de ano vai uma suposta humorista que ela faz uma coletânea dos memes do ano. Eu já vi 2 vezes e eu fico olhando, falei, eu nunca vi esse meme, né? Lógico, é um meme endereçado pra aquela bolha gay e mulher, uma bolha de fã de diva pop e tal, essas retardadas. Então, assim, é um público muito. Acho que é o que há de mais retardado, né? Vamos dizer, nas pessoas que vivem em locais especialmente urbanos, essa massa de mulheres e gays fãs de diva pop e que veem graça nas coisas, porque são já pessoas muito burras. Essa é a massa do eleitorado urbano de esquerda. E essas pessoas vão montando e sustentando esses heróis, né? Esses avatares retardados. Então, essa André Surak, ela tá nesse contexto. E ela fica defendendo essas coisas. Então, assim, o PSOL vive muito desse tipo de público, né? O eleitorado deles está ali e é uma merda. Uma merda. Agora, Renan, ela tá esperando um convite de um partido do Centrão. Qual partido você acha que mais se encaixaria com ela? Olha, ela sairia pela União Brasil. É a cara do União Brasil. O União Brasil tá buscando celebridades, né? Aqui em São Paulo mesmo, na chapa de vereador do União Brasil, colocaram várias bizarrices, né? Acho que ela teria que ser pela União Brasil de São Paulo. É a cara do União Brasil aqui de São Paulo. União Brasil, faço o convite para o André Surak. Assim, a coisa combina pra caramba. Eu tava vendo, né? Só pra eu continuar nesse assunto, esse assunto é super importante. Eu tava vendo, o Eduardo Bolsonaro foi todo feliz, né? Mostrar um vídeo. Não, os Estados Unidos, a civilização americana. Mano, o cara mete uma civilização americana. Beleza, né, Eduardo? Você é um mongol, mas vamos dar um relaxo aí. Aí ele tava lá, mostrando que lá nos Estados Unidos, na cidade que ele tava, você ia num determinado local que não tinha atendimento, comprar lenha. Aí tem os sacos de lenha, os fardos de lenha. Aí você pegava o fardo de lenha e deixava num canto, acho que era $5, deixava o pagamento ali e levava. Ele falava, olha, vocês imaginam isso acontecendo no Brasil? E qual é a resposta que o Eduardo quer? É lógico que ninguém imagina isso acontecendo no Brasil. É lógico que ninguém imagina que uma pessoa vai oferecer produtos, tá? E falar, pague aqui sem ter ninguém. Óbvio que a maior parte das pessoas vão roubar. Você não vai construir um bairro, tá? Um bairro construído na base da confiança, tá? Com certos tipos de elementos sociais que sinalizam o erro. Você já viu a teoria da janela quebrada, né? Se você quebra uma janela, você começa a pichar um determinado local, você começa a degradar, e aí o espírito de degradação contamina as pessoas perdem o respeito comum para aquele lugar. Portanto, um lugar que tem uma boa manutenção e que é bem cuidado, as pessoas tendem a respeitá-lo e cuidar mais dele. E elas passam a se respeitar mais. É sensacional isso, né? O respeito comum gera o respeito interpessoal também. Então você vai ter menos violência, inclusive, nesses lugares, né? Agora, quanto mais degradado for o lugar, pior o lugar. Sintomas da degradação, ou elementos que são tal qual a janela quebrada, todos esses que eu estou listando. Agora, as teses da esquerda sobre a ideia de trabalhar o marginal, o que está à margem como um elemento disruptivo no capitalismo, é justamente um elemento desagregador e faz parte de uma ideia central deles de destruição de sociedades baseadas em confiança. E é muito louco isso, porque se você for pra China, você tem exatamente aquilo que acontece nos Estados Unidos. Se você for pro Japão, mas você tem a China porque a China é comunista, né? Você tem uma sociedade, lógico, os chineses são possivelmente um dos povos mais inteligentes do mundo. Estão ali no qualquer ranking, qualquer teste PISA que você faz, sempre vai ter um chinês, né, ou alguém oriundo da China, né, algum grupo social, grupo étnico chinês, por exemplo, Taiwan vai estar presente, Hong Kong vai estar, é tudo, né, tem chinês pra caramba ali. E são chineses étnicos. Então, eu quero dizer, eles são os povos mais inteligentes do mundo, são uma cultura milenar, então, logicamente, isso não importa muito o regime, eles vão construir uma sociedade baseada em confiança. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a China, né, enquanto um local comunista, não pratica esse tipo de teoria da marginalização, ou essa idolatria ao marginal. Né? E sociedades baseadas em confiança, amigos, são sociedades superiores. Sociedades baseadas em confiança são sociedades superiores.
Sociedades que não têm confiança são sociedades inferiores. Em geral, você vai também criar uma correlação entre sociedades sem confiança e povos mais burros, povos mais animalizados, povos mais bestializados, povos que não conseguem produzir nada, povos com menos conscienciosidade. Então, há uma luta civilizacional aqui. E o que a gente coloca muito no que a gente quer fazer é essa luta civilizacional. Eu não quero viver no país da André Surak. Eu acho que tudo que envolva a mentalidade da André Surak, ela gravando filme pornô com o próprio filho, tem que ser destruído. Eu acho que a André Surak é uma chaga social. A André Surak é pior do que a prostituta de rua na frente da sua casa, é pior do que o craqueiro. A André Surak é um meme, né? Ela é um meme, eu tô falando da ideia do Dawkins de meme. É um meme, é uma ideia que fica se replicando, né? E contaminando a cabeça das pessoas. E contamina a cabeça de homem também. Que vai vários bobos, do job. Isso vale até abrir uma discussão que eu tava tendo com... Tô tentando lembrar. Com o Renato, né? O Renato tava me contando, né? Eu não vou mais em balada. Mas, assim, eu fui de uma época e eu frequentava muito balada. Antigamente, nos meus tempos, casa noturna, balada, não tinha garota de programa. Hoje, o que eu estou sabendo, não sei se você sabe disso, Riso, é que você vai numa balada, numa casa noturna, e é cheio de... Aí eles chamam de as do job. O que é uma as do job? Tem um termo. É um termo que é quase um eufemismo, né? Ah, entendi. Ela é uma prostituta, e tem uma prostituta na balada, então você acha que você tá conversando com uma garota normal, e aí quando vê é uma garota que quer vender pra você um sexo. Ah, ela é uma a do job. Qual job? É prostituição. Entendi. E aí tem uma, não digo uma glamourização, mas tem uma normalização disso. Por quê? Cultura do OnlyFans, toda essa cultura de vender conteúdo pelado online, que você pensa o seguinte, como de fato é uma naturalização da nudez por conta das redes sociais, de você ficar seminua numa foto aberta no teu Instagram para você cobrar para ver um pouquinho a mais, é um salto, é um passo, não tem mais tabu, porque você já cumpriu quase todos esses requisitos. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje no Instagram, qualquer moça pode ir e ela vai lá e bota uma fotinha um pouco mais séria. Normal, tá dentro de um contexto de normalidade. Aí ela pode ir passando, aí quando ela vai vendo, pô, tive 3 mil likes, né, com essa foto um pouco... Aí tive mais 4 mil... E aí ela tá trabalhando num emprego merda, que ela ganha uma merreca, ganha R$1.800, mas ela tem uma bunda redondinha, e ela, né, magrinha e tal. Pô, legal, tá aí, né, assina aqui que eu posto mais fotos. E se eu pagar um pouco mais e o cara me encontrar? Então tá tendo essa naturalização da prostituição aqui. É uma naturalização bem grande. E a prostituição já está se confundindo com, vamos dizer, nos espaços de convivência em que não estava presente. Tá? E eu não acho que isso é uma sociedade decente, tá? Eu não consigo achar que isso é bom, que isso é legal. Isso é doentio. Isso é absolutamente doentio. Pra mim é mais um sintoma de uma sociedade que não é mais baseada em confiança. Porque quando a garota faz essa escolha, que é a escolha por ser uma garota de programa, ela tá fazendo uma escolha de curto prazo e ela tá ali cagando pra reputação dela. Se ela caga pra reputação dela dentro desse espaço social e importa pra ela ganhar uma grana agora, tá? Ela não tá ligando pra a reputação dela perante a comunidade dela, seja a família, seja o bairro, o local onde ela mora. Ela é um elemento disperso numa sociedade em que as pessoas não só estão cada um fazendo o seu. E eu volto a falar, esse é o tipo de individualismo, tá, burro, presente em sociedades que, como é que eu posso colocar? Não são construídas na base da confiança e que são taxadas de coletivistas. Que eu preciso explicar. Uma sociedade como a americana, em que tem o self-made man, tem a ideia de individualismo e tal, a sociedade, basta ler a Democracia na América do Alex de Tocqueville, ela foi fundada em uma base profundamente coletiva, tá? Profundamente coletiva. A colonização americana se deu na base da construção de comunidades sociais e religiosas, com essas cidades que são profundamente baseadas em confiança. Então a América foi criada nessa base. Inclusive o Sérgio Buarque de Holanda fala isso, que o verdadeiro individualista, se a gente olhar direitinho, é o aventureiro que coloniza o Brasil. Enquanto que a galera do trabalho metódico e dessas construções dessas sociedades, vamos dizer, com esse espírito comunitário, foi muito mais presente na colonização americana. E isso confunde muito, que a gente tenta... o liberalismo, o liberbobismo aqui no Brasil vende a ideia de que nós somos coletivistas e os americanos são individualistas. Mas é diferente, cara. Olha, se o poder de... se o trabalho necessariamente precisa ser coletivo, né, você criar organizações como empresas, comunidades, etc., é a base... para você multiplicar valor, né? Dando espaço, obviamente, para o gênio individual da pessoa e tal. Então, necessariamente, melhores arranjos coletivos são mais propícios ao acúmulo, à produção de riqueza e acúmulo de capital. E piores arranjos coletivos são piores para isso. Então, o Brasil é um arranjo coletivo inferior.
Então, por que deu toda essa volta? Vamos voltar aí pra cabeça da moça que... Às vezes uma moça de classe média que vira prostituta. E não só prostituta, vira uma OnlyFans, que pra mim é... Né, são gradações diferentes da mesma coisa. Ela não tá ligando pra nada. Que é uma cidade que não tá ligando pra nada, que é o cara que... Enfim... a gente consegue incluir quase todo mundo aí, tá? Eu posso falar do concurseiro que quer entrar numa vaga pra receber acima do teto e ficar depois fazendo lobby pra conseguir receber mais dinheiro como gente do topo do judiciário. O quão diferente isso é de uma adult job. Já que na minha época tinha as boates que as putas iam, mas todos sabiam. Sim, hoje não está claro isso. Eu não sabia disso. Hoje não tá claro. Hoje o cara vai numa balada normal, e aí o cara tá conversando com uma moça e a moça é uma adult job. Aí eu não sabia. Falei, cara, isso não existia quando eu era jovem. Isso definitivamente não existia. Não mesmo. Não fazia o menor sentido. Bom, eu não vou em baladas há muitos anos, então não sei dizer, né? Não, eu também não, assim, eu já não sou, já não era baladeiro há certo tempo. Agora eu tô, tipo, como é que é? Misturou esses mundos? Enfim. Um cara, Love Story, Bahamas não é uma balada, cara, Bahamas é um puteiro. O Love Story era um que você sabia que ia dar prostitutas, mas era uma balada. Eu tô falando assim, você ia pra maior parte das casas noturnas, não havia isso. Desculpa, vocês acham isso natural? Eu acho isso bizarro. Eu acho que é bizarro. Me chamem de velho, não sei o que. O William sempre teve isso. Não teve isso, tá? Eu já fui promotor de festa, eu já fui sócio de balada, eu conheço um pouco do setor. Você não tem a menor ideia do que você tá falando. Não era. O que tá sendo escrito hoje é uma coisa completamente diferente. Não tem tanta coisa a se preocupar. Eu justamente ouvi uns retardados em comentários de notícias no Metrópolis, tipo, não, tanta coisa pra se preocupar, olha o que o deputado está protocolando. Sendo que, hello, seus retardados, vocês estão falando do Kim, tá? Vocês querem temas macro importantíssimos? É o Kim que tá tocando aí, recolhendo as assinaturas pra PEC que ataca os privilégios do judiciário. É o Kim que tá colhendo assinaturas para projetos que basicamente resolvem assuntos ligados à segurança pública. Os principais projetos do Brasil, se for pegar, que estão tramitando na Câmara, que precisam de assinaturas para tramitar e que andam, os relatórios mais importantes dos últimos anos, todos saíram da mão do Kim Kataguiri. Aí falar que o Kim, tipo, não toca coisas importantes. Ora, vai cobrar o seu deputado débil mental que não assinou, por exemplo, a PEC do Kim ligada ao combate a privilégio no alto funcionalismo, que é necessária e a maior parte dos deputados não assinou. Então quer ficar fingindo que não, eu sou muito inteligente, então esse projeto do Kim é um projeto desnecessário, tá? Começa já com uma leitura burra porque vocês não sabem quem é o Kim Kataguiri. Então vocês estão falando do melhor deputado, o deputado mais completo que tem em Brasília. Então baixa a bola, assim, baixa muito a bola quem tá indo criticar, porque você só tá fazendo um papel de burro. E na verdade não é que você tá fazendo um papel de burro, você tá interpretando a si próprio, né? Um cara que comenta isso é burro, estrito senso. Tá? Coisa número 2, o projeto é importante, o projeto é necessário, o projeto faz parte de uma adoção, de uma linha que nós estamos fazendo. A gente tem que voltar, me arruma, por exemplo, do terceiro fascículo do livro amarelo. Vamos entender, uma das coisas que nós estamos falando há bastante tempo é, para salvarmos o Brasil, nós precisamos criar vínculos comunitários, boas comunidades. O que significa criar boas comunidades? É criar boas cidades. O que significa criar boas cidades? É criar bons espaços de convivência, tá? Que valorize as pessoas e que valorize o local onde elas moram, tá? O Brasil, especialmente nas grandes cidades, tá? Ele apresenta degradação em todos os bairros. E como essa degradação se manifesta? Rua suja, rua quebrada, falta de árvores, falta de convivência e falta de segurança. Então vocês estão vendo as consequências. Aí o que você tem nisso? Começa a ter morador de rua, cracudo e prostituta. E não adianta falar, ai não, eu já vi uns retardados, é crime sem vítima. Teu cu que é crime sem vítima. Vai morar num bairro, tá, que as ruas todo ao redor começam a ser ponto de prostituição. A casa desvaloriza, tudo desvaloriza. Então os imóveis, as pessoas que moram ali, as pessoas que têm negócio, veem seus negócios desvalorizados. Mesma coisa com o craqueiro. Também não é um crime sem vítima ser um cracudo? Ué, cracudo é um crime sem vítima, né? Ele tá usando o crack nele, sim. Veja o bairro, veja o que acontece com as pessoas que moram ao redor. O que acontece? Aquele bairro vira um lixo. Então, não tem que ter no meio da rua craqueiro andando, sacou? Não tem que ter morador de rua morando debaixo de uma marquise. Ai, que bonito. Não, e não tem que ter prostituta fazendo ponto na rua. E ninguém aqui é moralista. Ninguém aqui vai ser moralista com porcaria nenhuma.
Cara quer sair com a do job, que agora virou moda, assim, os do job. Até depois eu vou fazer uma reflexão sobre isso, tá? Porque a prostituição é uma coisa que naturalizou totalmente, não existe tabu mais sobre prostituição. Mas assim, tem moralismo nenhum com isso, problema nenhum. Agora, vão pra uma casa de prostituição, vão para um prostíbulo, atenda pela internet. Ficar fazendo ponto no meio da rua, desvalorizando o imóvel e as casas das pessoas, fazendo com que criança, a mãe não possa sair com a criança no meio da rua porque tá uma porra de uma mulher com seminu ali, ou um travesti seminu fazendo ponto, e aí um monte de marmanjo vagabundo, na luz do dia, indo lá contratar o serviço, toma banho. Aí vem gente criticar, ora, você quer criar comunidades decentes? Comunidade decente não tem prostituta fazendo ponto, não tem morador de rua morando no meio da rua e não tem craqueiro. Não tem craqueiro. O bairro tem que ter uma boa poda, o bairro tem que estar limpo, tem que estar arborizado, bem iluminado, com polícia ou guarda civil fazendo a ronda e sem puta, craqueiro e morador de rua. Isso é um bairro bom. Mas no Brasil, as coisas são tão invertidas que conservadores, eu vi, os bolsonaristas agora defendem que tenham prostitutas morando na rua. Eu quero ver um bolsonarista falar quando ir lá na rua dele, aí colocar prostitutas e travestis na frente da casa dele. Aí ele volta a ser moralista. Porque no fundo, né? Ou não, né? Ou é capaz ele sair, ele vai escolher uma das duas opções. A gente já sabe qual que o bolsonarista sempre escolhe, né? O anjo, né? O bolsonarista sempre vai escolher o anjo. Mas aí vem esses caras, porque o projeto é do Kim. Ou talvez porque o bolsonarista é um loser, né? E precisa ficar fazendo uso desse tipo de recurso aí pra poder, vamos dizer, atender os seus prazeres pessoais, né? Então, vamos ser honestos. Isso é uma puta de uma babaquice da parte de quem tá criticando e uma burrice. Uma burrice. E o projeto Kim vem dentro de uma linha que é muito importante, que é o seguinte. Nós estamos aqui em São Paulo, tá? Através do Rafael Minato, que foi chefe de gabinete do Kim, administrando uma subprefeitura. Ele tem a lista de reclamações dos moradores, gente que paga IPTU alto pra caramba, e no Brasil existe essa excrescência que deveria acabar, que é IPTU. IPTU é uma excrescência, é um absurdo. Então o sujeito paga um IPTU, e aí o poder público não faz nada, enquanto pessoas vão lá vender o próprio corpo na frente da casa dele, ou do lado da casa dele, desvalorizando o imóvel dele, fazendo que ele não consiga sair na rua, que uma criança não possa sair na rua, porque uma mulher decidiu fazer um ponto lá, e um filho da puta vai lá e vai contratar o serviço dela no meio da rua. Ai, isso é crime sem vítima. Já falei, isso é argumento de burro, argumento de débil mental, que isso é crime sem vítima. E aí o cara paga o IPTU, mas o bairro dele tá destruído. Pô, que sacada, hein? Que legal. Legal uma ova, galera. Isso é filha da putagem. Filha da puta. E os caras que são contra o projeto são filhos da puta. Esse é o argumento, é filho da puta. Desculpa o palavrão. Entendeu? Ninguém de bom senso vai achar isso. Porque tente imaginar um bom bairro. Vai, imagina um bairro bom. Tem craqueiro num bairro bom? Não. Tem prostituição no bairro bom? Não. Tem morador de rua no bairro bom? Não. Esses são problemas que precisam ser resolvidos, são chagas sociais. Não tem que ter chaga social em lugar nenhum. Não tem que ser resolvido o problema. Quer se prostituir? Use outros meios, mas definitivamente não na rua dos outros. Que isso? O fato de direitistas irem contra, mostra que a direita brasileira é patética. Não à toa a direita brasileira tá ali, igual aqueles retardados do Brasil Paralelo, que eu sempre falei que eram retardados, e às vezes a gente tinha que ter um cuidado, né? Porque o Arthur vendeu essa bosta por um tempo, então a gente tinha que, veja só, aquela bosta do Brasil, porque eu conheço, eles são os retardados, entendeu? Que ficam vendendo enganação pros outros. Agora hoje estão fazendo lobby pró-Putin. Então lá no Twitter fazendo... Então a direita brasileira tá nessa, precisa fazer lobby do Putin, precisa falar do bem de Putin, não sei o quê. É isso que a direita brasileira... E aí não sabe, não tem mais posição, não tem programa, não tem nada. Né? Então, sei lá, o MBL entrou com o projeto, sou contra. Vocês nem sabem o que vocês estão falando. Então, assim, e não venham acusar de moralismo barato. Ninguém aqui tá com moralismo. Agora, ninguém quer prostituição na frente da sua casa. Veja, eu infelizmente vou falar que quem é carioca pode citar, tem as avenidas que tem as mulheres que ficam se prostituindo. São Paulo tem vários lugares. Ali no bairro Interlagos, descendo a Avenida José Carlos Passe, um bairro residencial, tem criança passeando, fica um monte de prostituta seminua no meio da rua e um monte de cara... É errado, pô! É errado o cara, é errado a prostituta. Indianópolis, Avenida Indianópolis em São Paulo, uma avenida que é pra ser valorizadíssima.
As casas são desvalorizadas porque ali é um gigantesco ponto de prostituição. Tá errado, pô. Tá errado. E assim, falar o óbvio virou tabu ou virou... Nossa, que polêmico. O Renan tá falando o óbvio. O Kim entrou com um projeto que é óbvio. É óbvio o projeto. Que é isso? Que é isso? Coisa de retardado, galera.